meus amados irmãos. Eu os cumprimento com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar aqui primeiramente agradecendo a Deus, a Jesus, por essa rica oportunidade, meus irmãos, de estar aqui com vocês novamente, podendo estar aqui juntos, aprendendo as Escrituras Sagradas com vocês, meus amados. Meus irmãos, hoje nós vamos estar aprendendo aí sobre o tema que o Senhor pôs ao meu coração, o dedo de Deus. Nós vamos estar vendo aqui quando foi dito, primeiramente essa expressão sobre o dedo de Deus, quando foi usado aqui na Bíblia e tudo, e nós vamos estar vendo aí o que essa expressão significou na vida das pessoas, Então, que Deus possa estar aí falando junto aos nossos corações. O nosso texto, meus amados, está em Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 7. O verso é do 8 ao 12 que eu inicio lendo, e gostaria de falar para você, se você tiver sua Bíblia em casa, quiser estar acompanhando, porque a gente vai dar uma boa acompanhada aqui no Êxodo. Êxodo capítulo 7, do 8 ao 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Amém, meus amados. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poderoso santo nome de Jesus Cristo, que venceu a morte no Calvário, aplica a Tua palavra, Deus, e fale aos nossos corações. É o que oramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o que acontece aqui? Moisés, ele tinha ouvido, a voz do Senhor numa sarça ardente, quando ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, que era seu sogro, após ele ter fugido do Egito, onde que ele presenciou a morte de um hebreu, e Deus falou com ele, eu vou usar você e o teu irmão Arão para que vocês tirem o meu povo do Egito, porque o clamor do povo chegou até mim. Aí Moisés falou com Deus, mas como que nós vamos falar com o Faraó? Porque Faraó, ele tem um coração endurecido, ele não vai aceitar deixar o povo ir servir o Senhor no deserto. Aí Deus falou assim, eu vou colocar alguns sinais na mão sua e de Arão para que vocês façam perante Faraó. E vocês vão chegar para ele e vão falar, deixa o povo junto com nós ir ao deserto servir ao Senhor. Porém o coração de Faraó vai ser endurecido. Então, meus amados, o que acontece? Aqui nós temos o primeiro sinal que Moisés e Arão foi perante Faraó. O que eles chegaram lá no Faraó e falaram? Deus falou assim para deixar o nosso povo ir. E Faraó pegou e falou assim, eu não vou deixar não. Aí o que Moisés fez? A ordenança de Deus, fez o primeiro sinal com o cajado. Moisés pegou e tacou o cajado na frente de Faraó. O que acontece? O cajado virou em serpente. Aí olha o que fala aqui no verso 11. E Faraó também chamou sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então é para vocês verem, meus amados. Moisés e Arão vão lá fazer algo que Deus determinou. Joga lá o cajado vira serpente. Faraó olhou e falou assim, isso aí também é fácil, cajado virar serpente. Os magos, vem cá, faz favor. Aí foram lá e chamaram os magos do Egito, porque naquela época lá, pessoal, os reis do Egito, eles tinham ali magos, esses encantadores, que quando a pessoa adoecia ou tinha algum problema, eles recorriam aos magos, que recorriam até os deuses deles, os deuses pagãos, faziam as magias deles, e na crença deles ali, curava eles das enfermidades e das outras coisas. Então o Faraó vai e chama os magos. Aí o que os magos fazem? Faz o cajado deles também virar serpente. Aí Faraó deve ter pensado assim, aí Moisés, isso aí qualquer um faz. Beleza, só que a vara de Moisés já engoliu a vara deles, ou seja, o cajado de Moisés já engoliu o cajado deles. Então, ou seja, ali já começou
um sinal de que Deus é maior que o mal, ok? Ok, nós vamos agora entender a primeira praga. Isso foi o primeiro sinal. Aí vem a primeira praga, que as águas se tornam em sangue. Ela está em Êxodo 7, do verso 19 ao 22. Nós vamos estar lendo aqui para a gente entender onde que a gente quer chegar. Êxodo 7, do 19 ao 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, meus amados, olha para vocês verem. Novamente, Moisés e Arão vai até Faraó e fala: deixa que o povo vá para que sirva ao Senhor. Faraó falou: não vamos deixar, ou seja, coração endurecido, desobedecendo a voz do Senhor. E o que eles falaram? Então nós vamos fazer o rio e todas as águas do Egito se tornar em sangue. Foram lá, tocaram o cajado de novo, que é o instrumento que Deus deixou para eles, para ele fazer o sinal, né? Para Deus estar fazendo os sinais. E Moisés e Arão tocam lá o cajado e as águas do Egito inteiro se tornam em sangue. O que Faraó faz? Isso também é fácil. Magos, faz favor, chama lá também os magos do Egito de novo, os encantadores. E o que eles fazem aqui no verso 22? Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então aqui, meus amados, já foram 2 sinais que Deus permitiu que Moisés e Arão fizessem, né? E os magos do Egito também, após Faraó chamar, fizeram. O primeiro foi o sinal dos cajados virar em serpente. O segundo, as águas se tornam em sangue. Os magos do Egito também fazem. Vamos continuar aqui para a gente estar chegando aonde que vai ser a parte mais importante do nosso estudo. Vamos agora para Êxodo 8, do verso 5 ao 7. Êxodo 8, um pouquinho mais para frente aí, pessoal, do verso 5 ao verso 7. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Meus amados, novamente Moisés e Arão vai com uma outra praga determinada por Deus para que subisse rãs por toda a terra do Egito. Ou seja, já são aí 3 sinais, um sinal, na verdade, 2 pragas. E o que eles fazem? Fazem a praga e vem rãs por toda a terra do Egito. E Faraó faz o que? Magos, novamente, faz favor, chama eles de novo. Rãs é fácil, faz subir rãs no Egito. Ou seja, os magos, olha o que diz. Então, verso 7, os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. Até aí, pessoal, bacana. Na cabeça de Faraó, o que está acontecendo aqui? Beleza, eles estão falando aí que Deus está chamando, que Deus está mandando eles ir e tudo, e está vindo com esses sinais para cima de mim. Só que todos os sinais que eles fazem, os meus magos também conseguem fazer. Tanto que já fez o primeiro, fez o segundo e fez o terceiro. Só que agora, pessoal, nós vamos entender aí o que é o dedo de Deus. Olha no verso 8 o que acontece, no Êxodo 8, verso 8. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor.
Meus amados, olha para vocês verem o que acontece no verso 8. Os magos tinham trazido no verso 7 as rãs, tinha trazido nas outras sinais anteriores as outras pragas e os sinais também. Aí como é que quando chega na hora de tirar as rãs, Faraó chega para Moisés e Arão e fala: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Por que Faraó não chegou pelos magos e falou assim: tira as rãs aí, por favor? Ou seja, pessoal, porque aqui já dava início de que era o dedo de Deus, pessoal. Assim é na nossa vida, meus amados. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes tem coisas que Deus permite que aconteça nas nossas vidas. Às vezes, Deus vai permitir que entre o mal na nossa vida, mas o nome de Deus sempre vai ser glorificado, porque quando Deus coloca, pessoal, o dedo dele, o mal não tem mais controle, meus amados. O mal não tem mais controle. O mal, ele pode até colocar alguma coisa na nossa vida, mas existem coisas na nossa vida, meus irmãos, que só o Senhor, só Deus, só o sangue de Cristo na cruz do Calvário é que pode tirar, meus amados. E nós vamos estar aprendendo mais um pouco sobre isso nesse próximo versículo que a gente vai ler, para a gente estar finalizando. Olha para vocês verem o que acontece agora em Êxodo capítulo 8, do 16 ao 19. Êxodo 8, do 16 ao 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Olha para vocês verem, meus amados, depois de um sinal e 3 pragas, sinal do cajado virar serpente, o sinal das águas se transformarem em sangue e o sinal das rãs terem subido ao Egito, até aí tudo que eles fizeram, os magos também foram lá e fizeram. Mas para tirar as rãs, Deus já impediu o mal de agir. Deus disse assim: a partir de agora sou eu que estou no controle, aqui agora é o meu dedo. Então os magos não tiveram mais autoridade que foi dada por Deus, porque se não há nenhuma autoridade que o mal tenha, meus amados, em minha vida, na vida de qualquer um de vocês, que não seja dada por Deus. O próprio Jó que era um homem justo, fiel, temente ao Senhor, quando Satanás foi mexer na vida de Jó, o que Satanás fez? Ele foi até Deus e perguntou se podia mexer na vida de Jó. E o que Deus disse para Satanás? Você está vendo lá? Ele é fiel, ele é meu servo, ele é temente a mim, ele é obediente. Você pode fazer o que você quiser naquela vida, você só não pode tirar aquela vida, mas você pode fazer o que você quiser. O que Satanás fez? Veio para a terra com a autoridade que foi dada por Deus e bagunçou na vida de Jó, mexeu na vida de Jó, mas ele não tirou a vida de Jó, irmão, porque Deus determinou um tempo para que o mal agisse. Assim como Deus determinou os encantamentos dos magos, foi só até depois do primeiro sinal e das 2 primeiras pragas, a do rio se transformar em sangue e a das rãs. Depois disso, o que aconteceu? As rãs eles não conseguiram mais tirar e eles não conseguiram mais produzir os piolhos. E o que eles dizem? E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, ou seja, fizeram novamente os encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Então, meus amados, para que a gente esteja aí sempre atento, porque muitas vezes a gente pergunta, por que a gente está passando por esse momento de enfermidade, por que a gente está sofrendo dessa forma, E Jó,
ele adorou na diversidade. Satanás fez o quê? Bagunçou na vida de Jó até determinado momento. Chegou um momento, o que é que Deus fez? Para, até aí eu te dei autoridade, agora eu estou no controle, porque agora é o meu dedo. Quando Deus põe o dedo, meus amados, aí a enfermidade não aguenta, porque Deus fala, sai, e ela sai no nome de Jesus, meus irmãos. Então, meus amados, que a gente possa sempre glorificar o Senhor, independente do momento que nós estamos passando. Eu não sei aqui o que você aí que está ouvindo está passando, qual é a sua enfermidade, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, se é espiritual, se é no seu interior do seu coração, mas Deus sabe, e você pode ter certeza, meu irmão, que quando Deus mexer o dedo dele para colocar na sua vida, ele vai transformar a sua vida. Amém, meus amados? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças e glória pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos aqui entender o que é o dedo do Senhor. Quando o Senhor coloca o teu dedo, Pai, não tem mais mal, Pai. O mal não tem controle sobre o dedo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, necessitamos da tua graça, Pai. O Senhor vai de encontro, Deus, aquele que está passando por um momento de enfermidade, Pai, que essa pessoa possa estar glorificando o nome do Senhor Jesus, Pai, mesmo nesse momento, Pai, porque o Senhor suportou todas as dores naquela cruz do Calvário, Deus, e se entregou por nós, Pai. Que possamos cada dia, Deus, estarmos reunidos na tua presença, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, e continue sempre, Pai, falando aos nossos corações. É o que eu oro, o louvo e engrandeço, o adoro, o entronizo, o exalto e o glorifico, Senhor Deus, para a honra e glória do teu bendito e santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.